Bom dia, boa tarde, boa noite! Aí, pessoal, chovendo, viu? Viu só? Tá chovendo, cara. O verão que chegou dia 21 agora, chovendo. E aí, vocês viram o videozinho que eu botei? Esse videozinho que eu botei logo na entrada? É a minha filha conversando com a amiguinha dela, conversando em francês, claro, né? A menina é francesa. Eu tô aqui dentro do nosso carro novo. Logo vou fazer uma review nele, né? Pra deixar bonitão. Aí mostrar pra você direitinho tudo que ele faz. Eu tô aprendendo ainda, que tem muito. Rapaz, a Renault tem uma tecnologia muito grande, viu? Um carro de 19 anos. É cheio de tecnologia. Vou mostrar pra vocês no tour, né? Tá esse tempo chuvoso, vou aproveitar aqui que a Michelle tá ali com a amiga dela. E vou ficar aqui dentro do carro, porque eu não gosto de me meter muito nas conversas, né? Aí eu vou ficar aqui. Está numa cidade chamada... Caramba, me esqueci essa cidade. É um pouco antes de Edar, onde a gente foi pro lago lá. Que a gente tomou, parece uma praiazinha. O último que a gente foi, né? Que eu tomei banho. Mas eu não lembro o nome. Vou botar aqui no... Vou escrever aqui o nome, né? Que é um nomezinho complicado pra caramba, viu? Como é o nome? Lemartre-sur-Rio. Ah, cara, eu não lembro de jeito nenhum. Cara, aqui na França tem muito... Aqui na França tem muitas cidades, então tem muitos nomes esquisitos diferentes, né? É até difícil de pronunciar às vezes, sabe? Bom, aí eu queria começar esse vídeo para falar, primeiro um parênteses aqui, que eu acho legal da adolescente hoje em dia. O que não... Aqui porque tá chovendo, pessoal. Isso aqui é impermeável, né? Pra mim ficar calmo aqui, ó. A juventude de hoje em dia, o que eu não gosto muito só é as músicas mesmo, que eu sou o tio chato, né? Mas bom, a juventude de hoje em dia tem uma coisa que eu acho muito legal, né? Primeiramente, eles cuidam mais da saúde hoje em dia, né? Tem uns largados aí, mas eles cuidam mais da saúde. Mas bom, não é esse o caso. Você viu com a minha amiguinha, a amiguinha da minha filha? Ela tem o cabelo curtinho, tipo Joãozinho, né? Como fala, né? Mauricinho, Joãozinho. Ela não tinha no começo do ano escolar. Quando ela cortou, eu falei, ixi, Luna, ela cortou o cabelo. Ela falou, foi, pai. Mas tá igual um menino. Por que ela cortou o cabelo curto assim? Ela, pai, porque ela acha bonito, ela quis. Qual o problema? Falei, pai, eu pensei, você tem razão, né? Se ela gostou, não tem problema nenhum. E não ficou feio, não, ficou legal. Aí ela... O que eu achei legal foi porque a Luna não... Se fosse na minha época, a pessoa ia frescar a cara. Menininho, ó, o rapazinho, né? E encher o saco dela. Se fosse na minha época. Não, hoje ela cortou. E daí? Alguns devem ter dito, ficou legal, outros eu prefiro o cabelo comprido. Mas ninguém chegou pra ela dizendo que ela é um menino, por causa disso. E depois ela veio me dizer, a Michelle me disse que depois viu a família da minha, que todas as meninas têm cabelo curto igual ela na família. Então deve ter sido uma modinha que elas fizeram entre elas, então não cortou o cabelo, né? Isso eu acho muito legal hoje em dia, se a menina é gorda demais. Não tem mais se... O bullying virou uma coisa, um drama, né? Mas nem sempre tem bullying agora. Antigamente, na minha época, tinha muito mais bullying. Qualquer coisinha, a galera enchia o saco. Era pesado. Hoje em dia, é aquele bullying da Patricinha, né? Daquele Patricinha que quer ser melhor, né? Mas a pessoa corta o cabelo, a pessoa tem o seu estilo, ninguém liga. Tanto faz. Cada um na sua. Aqui, outra parênteses também, pô, cheio de parênteses aqui. Outra parênteses também, eu tô fazendo moto portrait de novo. O fundo tá um pouquinho desfocado, ó. Minha mão desfocando aqui, ó. Meu dedo focando, ó. É aí que eu tenho que olhar pra tela. Foca dedo. Foca dedo. Aquele negócio que o pessoal faz, as maquiadoras. Ó, vou desfocar aí. Eu tô usando moto portrait, mas uma coisa que eu não gostei naquele vídeo, que eu esqueci de comentar nos outros vídeos, que depois eu continuei a filmar sem ser moto portrait, porque eu não tinha editado o vídeo pra ver se tinha dado certo ou não. É porque a estabilidade dele é horrível. Não tem estabilidade. Tu vê, eu ando, fica tremendo. Você vê lá que ele grava no celular, né? Eu andando tremendo. Já com a câmera ampla, já ele tem uma tirada melhor, fica mais suave caminhar, né? Fica suave. O portrait tu fica muito ruim, muito feio isso aí. Então na câmera parada assim, acho que mais quando eu for provar a cerveja eu vou fazer. Eu achei bonito, acho bonito. Mas a câmera parada assim, fica bonitinho. Agora o assunto do dia, o assunto que eu queria falar é sobre nossos filhos bilíngues, né? Os meus filhos falam duas línguas. 2,5, digamos assim, porque o inglês ainda arranha, né? Mas eles não são muito interessados pelo inglês, não. Barulho do caramba. Pois é, o inglês eu não sei se eles são muito interessados, não. Acho que não. Deve falar igual eu falo, né? Uma palavrinha aqui, uma palavrinha acolá. Mas os meus filhos são bilíngues. Quando eles nasceram, todos os professores, essa brincadeira, lá na Guiana Francesa, ficavam falando: você fala o que com ele em casa? Eu falo português. Lá em casa a gente só fala português. Lá em casa todo mundo é brasileiro e só fala português. Ah, não, tem que falar francês, não sei o que. Todo mundo perturbava isso. Ele tem que acostumar com o francês, não sei o que. Aí eu falo, tá bom, só fala, tá bom, mas nunca falei francês com meus filhos, nunca. Eu nunca falei. Por que eu nunca falei francês com eles? Porque na Guiana Francesa é França. Onde eles iriam, na escola, no doutor, brincar com os amiguinhos, seria em francês. Claro que a televisão, digamos que quem ensinou melhor o francês foi a televisão. Desenho animado, então, direto no francês. Que a gente nunca gostou muito da... A gente não assistia televisão. Hoje em dia não, tem YouTube, né, tudo em português, né. Mas na época que eles nasceram, digamos, aluna, 10 anos, 12 anos atrás, a gente tinha mais DVD, né? Ela assistia os DVDzinhos do Ursinho Pooh, né? O Puff, né? Tudo em francês. O Matia também. O Matia tinha coleção de DVD do Ursinho Puff. Tudo em francês. Os desenhos tudo em francês, pronto. Aí, mas em casa a gente só falava português. Hoje em dia ainda é assim, só fala português lá em casa. Ninguém fala francês lá em casa, não. A não ser que venha um francês, né? E te fala. Mesmo assim, o namorado da minha sobrinha,
ele fala francês, mas diz que entende português, então dá-lhe português lá em casa, então. Aí eu misturo um pouquinho, falo um pouquinho de francês, quando quer conversar algo mais sério com ele, depois assim, depois já português ele vai entender. Aí, mas os meus filhos não, sempre foram assim. Desde que nasceram, a gente falando português e o francês na televisão, lendo francês, essas coisas. Na escola, aprenderam muito na escola também, mas a televisão ensinou pra caramba. A televisão me ensinou muito francês. Minha mãe não falava francês comigo, a televisão me ensinou bastante francês. Ela era casada com francês, ele me ensinou um pouquinho, mas sabe que é um pouquinho assim, de nada. Mas eu aprendi mais com a televisão. E a escrever, além de falando na revistinha do Tio Patinhas. A ler e escrever. Aí, mas muita gente criticava isso, muita gente critica ainda, né? Ah, tem que falar francês pra eles se acostumarem com francês. Não, cara. Os mais íntimos falaram, não, lá em casa é português. Eu quero que eles falem português também. E fluente, não português arranhado. Na nossa família, os meus sobrinhos, eu tenho 1, 2, 3, 4 sobrinhos, 5 sobrinhos que nasceram na Guiana Francesa. E os 5 falam fluentemente o português e fluentemente o francês. Tem a minha sobrinha, ela sabe quem ela é, que quando ela fala português, ela tem um sotaque de francês, que é engraçado isso. Ela falando português, ela tem um sotaque francês. O pai dela é francês mesmo. E a mãe é brasileira, que é minha irmã. Aí eles têm, desde pequenininho, já aí nessa família, desde pequenininho, eles falavam português e francês. Porque o pai dela, quando tava falando diretamente com eles, falava francês. Mas quando ele conversa com a gente, ele fala português, que ele aprendeu português com a gente. Ele fala muito bem o português. Ele tem um sotaque leve de francês, você vê que ele não é brasileiro, mas ele fala. Legal quando ele começou a falar francês e português com a gente, foi que ele falava espanhol. Falava espanhol fluentemente. Então, a família do pai dele, a avó e tudo, fala espanhol com ele, porque é da Espanha mesmo. Então ele vai sempre na Espanha. Aí ele ficava falando espanhol e ele falava espanhol fluentemente. Aí um dia ele estava namorando com a minha irmã e estava almoçando lá em casa. Ele falou, pessoal, só ele de francês, todo mundo brasileiro, né? Pessoal, vamos falar francês, por favor. Aí eu fui brincando, claro, né? Não fui com delicadeza. Falei, cara, quem está aqui em casa ele só fala português, bicho. Te virei para aprender o português. Não é que o cara aprendeu mesmo, o cara fala muito bem. Aprendeu tão bem que quando ele foi ligar pra avó dele falando espanhol, a avó dele falou, não tô entendendo nada que você tá me falando, meu filho. Você desaprendeu espanhol. Ele tava falando portunhol. Então agora ele fala muito bem o francês, o português e o francês. Tanto que no trabalho dele ele tem contatos com brasileiros também. Muito bom. E eu, quando aprendi, bom, também aprendi na marra também. Aí meus filhos, eu tenho um amigo, falando de infância, da pessoa que não fala português. Digamos assim, o exemplo. Eu tenho um amigo que a mãe dele é brasileira e o pai é francês. Isso não é guerra francês, hein? Aí a mãe dele só falava em francês com ele em casa. Só em francês com ele, porque pra ele aprender o francês, pra ele não deixar de falar francês. Lembrando que meus sobrinhos nenhum tem sotaque quando fala francês. E só minha sobrinha que tem um pequeno sotaque quando ela fala francês, sotaque de francesa, né? Mas todos quando eles falam português e francês, eles têm um sotaque do português e tem um sotaque falando português e tem um sotaque falando francês. Então nenhum perdeu. Ficou assim, não, e não sabe falar direito a língua. E fala muito bem. Meus filhos também. O Matheus tem vergonha de falar francês na minha frente, mas eu sei que ele fala muito bem. Eu já vi ele conversando com os amigos dele no telefone. A minha filha, é raro a gente ver ela falando francês porque a gente nunca precisa falar francês com ela. Aí às vezes a gente dá uma coisinha pra escrever, coisa assim, mas na escola, né, o dever de casa, essas coisas. Mas a gente não fala francês com ele assim, a gente não conversa em francês. Uma vez a gente levou ela pro médico, aí a médica sempre perguntava pra ela e eu respondia, né? Aí nesse dia eu falei, eu vou responder não. Ela tá grande assim. Aí a médica do oculista, né? Falar com ela respondeu, mas ela respondeu, cara, quando ela falou, até a data de nascimento, qual é a data de nascimento? Eu pensei que ela me ia olhar e dizer, como é que fala em francês mesmo? Não, ela falou perfeitamente, fiquei assim impressionado, caraca, já posso deixar minha filha se virar que ela sabe mesmo. Porque a gente não vê, como eu te falei, né? Meu cunhado que fala bem português, quando eu falo francês com ela, ele fala, cara, tu fala bem francês. Mas meu filho também, só que a gente não conversa. O Matheus que fica rindo na minha cara, quando eu falo francês, que eu tenho um sotaque muito forte. Aí, rapaz, eu só falo o sotaque forte do cara. Sim, cara, é meu sotaque. Quando eu falo português também tem um sotaque forte. Quando eu namorava com a Michelle falar português, ela não me entendia. Aí o sotaque muito forte. Aí eu falei, a próxima vez tu vai falar por mim. Aí ele fica com vergonha. Não, pai, tu vergonha. Não, tu vai falar. Eu vou dizer que eu não sei falar francês, tu vai falar. Tá dizendo que eu não sei falar? Eu falei, não é que você não sabe falar, é que o seu sotaque é forte, não quer saber. É que eu tenho preguiça de articular, sabe? O francês tem que articular muito pra falar bem. O biquinho, a língua. Aí esse meu amigo, cara, eu saio do foco às vezes, né? Esse meu amigo, a mãe dele falava só assim. E ele nasceu na Guiana, foi. Aí o outro irmão dele nasceu na Guiana também. Teve outro irmão que nasceu em João Pessoa. O irmão que nasceu em João Pessoa que falava pior português. Mas esse meu amigo eu conheci ele no colégio. Aí eu tava lá e um amigo meu que é brasileiro falou, ó, aquele cara ali, aquele branco ali, né? Que eles falam, lá na Guiana tem isso, tem o branco, tem o negro, tem. O branco quer dizer que é o francês. Quando a pessoa lá na Guiana fala, aquele branco quer dizer que é aquele francês. Aquele branco ali fala, no Brasil a gente fala gringo, né? O gringo, né? Aí aqui eu comentei isso com uma moça aqui na França mesmo. Comecei com a moça isso, ela ficou assim, caramba, é mesmo. Aquele aí secou da Guiana, acho. Aí ele falou, aquele branco ali parece que fala português. Eu falei, é mesmo, legal. Aí, coincidência, eu fui pra mesma classe que ele. Eu sentei do lado dele e comecei a falar com ele. Aí eu já falava francês, né? Mas aí eu falar com ele, aí eu perguntei se falava português. Ele falou que sim. Aí eu comecei a conversar com ele em português, só que o português dele, pelo amor de Deus, era horrível. Era um português muito ruim mesmo.
Aí eu peguei e falei, cara, como é que tua mãe é brasileira, tu fala desse jeito? Não, cara, ele falou, explicou, né? Aí, mas ele só falava comigo em francês. Eu falei, cara, fala comigo em português, só tu aprender o português. Aí ele falou, não, cara, tem que melhorar esse teu francês. Tem que melhorar esse teu francês aí, porque tu ainda tem dificuldade e tal. Eu falei, cara, o francês eu falo quem eu quiser aqui, todo mundo que fala francês, mas o português tu não tem. Então eu vou falar, aí sabe o que acontecia? Eu falava com ele em português e ele me respondia em francês. Ah, eu enchi o saco dele com esse negócio aí, cara, me fala português, isso aqui. Aí o que aconteceu? Hoje em dia ele fala muito bem o português, mas ele tem um sotaque forte de francês. Tu vê que ele é estrangeiro, né? Digamos assim. E ele, quando ele quer se exprimir melhor, ele tem uma coisa mais séria pra falar, quer se exprimir melhor, tá com raiva, ele fala em francês. Sai melhor pra ele, soa melhor pra ele em francês que em português. Isso é um exemplo de um amigo dos meus amigos, né? E aí eu tenho uma amiga minha também, que era doida pro português, ela tinha vergonha de falar na minha frente, né? Falei, não deixa de ter vergonha não, cara, vamos falar, vamos, que eu vou te ensinar. Aí ela se virou depois com outros brasileiros, não sei o quê, que aí da última vez que eu tinha visto ela falava perfeitamente português, foi impressionante. Mas é assim, os filhos lá na Guiana Francesa tem muito chinês, asiático, né? Muito mesmo, tem vietnamita, tem chinês, tem muito asiático. Toda bodega de asiático. Um dia eu vou contar a história pra você. Só que um dia, com essa história de que não pode falar a língua nativa em casa, não sei o quê, porque você não vai aprender. Cara, lá no trabalho deles, as crianças trabalham cedo com eles, ficam lá. Eu nunca vi um chinês falando francês com o filho. Eles falam com a gente, mas com o filho só é chinês. Pronto. Vai buscar uma coca ali, uma Coca-Cola. Pronto. Entendeu? Todos eles. Aí eu falei, o chinês é uma língua. E de domingo ele tem uma escolinha de chinês lá. De domingo. Eu sempre vejo eles indo pra escola. Via, né? Agora eu tô aqui, não vejo mais. E nem por isso, o chinesinho, que a gente antes ia na bodega lá de casa, né? Recém-nascida e agora era adulta. E o francês dela é excelente. Excelente o francês dela, sem nem sotaque. Porque ela nasceu lá e acostumou. Mas e o chinês dela também, eu não sei se é excelente porque eu não entendo. Mas ela fala chinês com o pai dela. Já vi várias vezes com o irmão dela, é chinês. Mas o francês dela é excelente. Pronto. O que é que aconteceu? A vantagem. Duas línguas fluentes. O inglês depois. O meu filho é fluente, ele é bilíngue. Minha filha é bilíngue. Meus sobrinhos são bilíngue. Por causa disso. Porque os pais falaram a língua natal e ensinavam a língua nativa, né? A língua da cidade nativa e falar a língua natal dela. No nosso caso, o português. E a língua nativa é o francês. Pronto, são fluentes. Por que tu vai impedir teu filho de falar tua língua natal? Tu vê muito isso. Eu vejo muito isso no YouTube. A Michelle tem uma família que os meninos só falam inglês com a mãe. A mãe fala português, mas a mãe só fala inglês. Aí eles foram para o Brasil, estão lá perdidos, coitados, porque não conseguem falar português direito. Mas a mãe, não quero perturbar, não quero encher o saco dele. Aí eles estão perdidos, estão no Brasil, estão perdidos, porque eles não falam português, ficam lá, aí entende, mas não falam. Eu conheci também um caminhoneiro no YouTube, mesma coisa. Quando a filha dele aparece, ela já é grande, ela nasceu, ela desde pequenininha foi para os Estados Unidos, só fala inglês com o pai. E o pai fala português, a mãe fala português, ele só fala inglês. Meus filhos, isso não. Quando ela chegou com uma onda, minha filha, uma vez, de falar francês comigo, eu falei, por que tá falando francês comigo? Aí ela fala, não, pai, porque pra treinar, pra ver se eu falando, tá bom, mas a gente fala português. Mas o francês dela é fluente, mas eu tenho medo dela perder o português. Eu sou bilingue, meus filhos são bilingue. Cara, massa, né, não? Eu falo francês fluentemente e português fluentemente. Eu escrevo e leio francês fluentemente e eles também. Por que tu vai privar teu filho disso? Com frescura de que, não, ele tem que aprender a língua nativa. Não, ele vai se dar mal se não falar, tem que falar com ele. Não. Os meus sobrinhos, 3 sobrinhos que eu tenho, a mãe é brasileira e o pai é francês francês mesmo. Ele fala e fala muito bem o francês e o português também. Qual é o problema disso? Então, se seu filho, você for para outro país, não deixe o português seu filho perder. Não deixe ele perder, não. Porque é uma perca de cultura. Às vezes o meu filho fala português errado, eu corrijo ele na hora. Quando ele fala português, eu corrijo ele. O francês também, se ele falar errado, eu corrijo. Com modéstia à parte, eu falo muito bem. Eu posso ter um sotaque forte, mas eu sei muito bem formular as palavras, eu sei muito bem falar. Posso falar rápido em português, mas eu sei muito bem falar. Você não me vê falando errado. Raramente eu falar uma coisa errada, acontece, mas é muito difícil. Então, pois é, pessoal, esse vídeo era pra falar, só pra conversar sobre isso, que eu tava me tocando, né, vendo minha filha francês, que comigo ela vem conversando português, chegou a menina dela, taca pra falar francês, e é fácil, cara. Engraçado, quando eu tô com o francês vem... Eu falo francês desde os 16 anos de idade. O francês vem natural, eu não penso pra falar francês. Vem natural. É como eu tô falando com vocês aqui, você acha que cada palavra que eu tô falando, tô pensando o que eu vou falar? Não. Eu só tive a ideia, né, a pauta, né, e tá fluindo aqui, mesma coisa em francês. Se eu fosse fazer de francês, eu ia pensar do mesmo jeito. Às vezes eu demoro um pouquinho mais pra falar em francês, pra articular melhor, pra me fazer melhor entender, né. E agora a escrita, às vezes eu demoro um pouquinho por causa de acentos, né. Cara, o francês tem muito acento. Aí eu fico na dúvida, sempre, tem acento nesse negócio aqui? Mas eu falo muito bem francês. Sotaque pode ser forte, mas todo mundo tem sotaque. Se você for em outra região aqui, tem francês que não entende o outro francês, porque o sotaque é forte. A gente não entende português. Eu vi muito português aqui, eu não entendi às vezes que ele falava. Eu não entendia. Se você achar assim que todo francês fala bonitinho, tenta captar
canais em francês. Pô, filme na Netflix francês, tu vê que os franceses não falam igual ao outro francês. É bem enrolado, principalmente filme de policial, essas coisas. Tem muito na Netflix filme em francês. Não é o mesmo francês. Todo mundo tem seu sotaque. Então não tenha medo do seu sotaque. Não tenha medo do seu filho ter sotaque. Todo mundo tem sotaque. O que você precisa saber é articular e formular as palavras. Saber falar. E pronunciar, né? Essa pronúncia no sotaque você tem uma pronúncia diferente. Mas você tem que saber pronunciar mesmo assim. Mesmo que ela seja diferente do sotaque, você tem que saber pronunciar. Por exemplo, francês, o tu, que é tu, né? Tu. Se tu fala tu, não é sotaque, é uma pronúncia muito mal feita. Não, é tu, em francês, tu. Eu posso falar um tu, um u menos bicudo, posso falar um u mais um pouquinho mais aberto, mas tem que ser o u, tem que sair som de u, mesmo com o sotaque. A dificuldade da pronúncia francês é terrível, francês mas é massa. Então se seu filho tem oportunidade de falar inglês, francês desde pequenininho, não corta o português dele, se você mora no estrangeiro, não corte a língua portuguesa dele, porque é lindo também o português, cara. O português é lindo, não corte. Porque quando ele crescer ele vai se arrepender, pô, podia estar falando duas línguas que influentemente sem nem me preocupar, sem nem pensar, agora eu tô aqui. E claro que a língua nativa, né, da seleção é obrigatório, né? Eu só falo francês porque eu fui morar na língua francesa, eu não vou falar francês não. Vou falar na língua, falar português. Nisso dava valor ao Lula, que o Lula falava só português e pronto. Ah, o bicho era analfabeto, sei o quê. O cara pode ser o que for, mas ele não é brasileiro, ele fala português. Tu manda o presidente dos Estados Unidos falar português quando ele vai no Brasil, tu manda? Não manda. Tu manda o presidente da França falar português quando ele vai no Brasil? Não manda. Então pronto. Mas olha, pessoal, é só uma conversinha bestinha enquanto o tempo tá chovendo, o tempo tá passando. Mais de 20 minutos que a gente tá conversando. Claro que pra você vai ser menos, eu espero, né? Tentar cortar o máximo. Então se você gostou do celular, se não gostou, comente por quê. E se você tem um filho que fala duas línguas, comenta aí pra eu saber também. E se você mora no exterior e tem um filho que não fala a língua, comenta aí. Porque eu vejo muita gente, eu vejo, cara, isso eu vejo muita gente que tá na França, por exemplo, fala francês com os filhos. E o português, cara? Ah não, pra ele poder ir pra escola aprender. Ele aprende rápido. A criança aprende negócio. A criança aprende rápido. Tu não fica perguntando pra tua criança como é que tu faz pra mexer no teu celular. Tu pergunta pro teu filho como é que tu faz pra mexer no teu celular. Porque ele sabe fazer e tu não sabe. A criança aprende muito rápido. Então a língua é uma coisa que eles aprendem muito rápido. E aprende bem. Aí depois, claro que você tem que treinar a gramática, né? A escrita. Porque quando você fala... Exemplo, eu quando eu comecei a aprender francês, eu falava francês clássico. Meu francês era perfeito. Era fluente, perfeito assim. Eu falava francês... As fórmulas das frases na gramática bem feita. Porque eu tava aprendendo, né? Depois que eu comecei a conversar mesmo, agora eu falo na doida mesmo, eu falo igual eu tô falando português aqui, sem, falo do jeito que é pra falar mesmo, que o contemporâneo fala. Então, claro que quando a gente estiver falando a língua, tanto faz a nativa ou a natal, você tem que ensinar ele um pouco a gramática, né? Não falar errado, né? O mais, né? Português, né? O mais, másculo, né? Bom, isso aí vai de você, mas não faça ele perder não deixa ele de ser bilíngue, não, porque, cara, é massa, é muito massa. Valeu!